qual é o pecado que é 1000 vezes pior que a traição de Judas? Quem nos responde é o Padre Luiz Chiavarino, no livro Comungai Bem, da editora Imaculada. Sim, existe um ato que é 1000 vezes pior que a traição de Judas. Padre Luiz nos diz: Judas chegou ao ponto de vender Nosso Senhor pelo irrisório e vil preço de 30 moedas. Ele se ofereceu para acompanhar os soldados que deviam prender o Divino Mestre. Judas disse: olhem, não vão se enganar. Jesus é aquele a quem eu beijar na face. Prendei-o e atai-o fortemente. Judas então aproximou-se de Jesus, abraçou-lhe, beijou-lhe a fronte e exclamou: Ave, Rabi, ave, ó Mestre! Que ato terrível, que ato horrendo, que crime perpetrado absurdamente, que perpassou todos os séculos. Depois disso, Judas retirou-se imediatamente e, corroído pelo desespero, foi enforcar-se. Mas, apesar desse ato, existem outros atos que são 1000 vezes piores. O Padre Luiz nos diz: há muitos outros piores do que ele, que são aqueles que comungam em sacrilégio. Judas cometeu sacrilégio uma vez só. Essas pessoas, no entanto, repetem-no com frequência, por isso são 1000 vezes piores do que ele. A maior parte dos que tiveram a ousadia de cometer um sacrilégio, quase instintivamente, acostumam-se a isso, e depois que traíram uma vez a Jesus Cristo, continuam traindo 2, 3, 100 vezes, e até talvez anos inteiros. Essas pessoas, como Judas, não ignoram que Jesus Cristo está realmente presente na Santíssima Eucaristia. E mesmo sabendo que a Eucaristia é o próprio Jesus, dão a Jesus o beijo sacrílego. Na última ceia, enquanto Jesus prevenia os apóstolos, dizendo-lhes que daí a pouco um dos que estavam sentado ali perto dele iria traí-lo, acrescentou, referindo-se a Judas: era melhor que não tivesse nascido. O mesmo podemos dizer dessas pessoas que cometem esse sacrilégio, um mal enorme, o maior de todos os males. Por isso que a comunhão em sacrilégio é também chamada de traição de Judas. O Padre Luiz diz que esses são os que vivem com maus companheiros, que leem maus livros, aqueles que se acham dominados pelos vícios, que se confessam mal. Os demônios da impureza são os que sempre conduzem as almas às piores consequências. A impureza é terribilíssima e ai daqueles que caem em suas garras. Disto tudo, podemos tirar algumas lições. Na Eucaristia, temos Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Jesus Cristo de modo real, por isso devemos recebê-lo da melhor forma possível, diretamente na boca, de joelhos, porque é o próprio Jesus Cristo. E nisto devemos sempre estar em estado de graça, sempre estar em estado de graça. E ai, como aqui nas reflexões do Padre Luiz, daqueles que não estão em estado de graça e recebem Jesus. Não se pode receber a Eucaristia em pecado mortal. De modo algum, deve-se sempre procurar a confissão antes de receber a Eucaristia. E quantos pecados mortais nós não temos hoje banalizados nos nossos tempos. As filas de comunhão estão cheias e os confessionários estão vazios. Quantas pessoas estão recebendo Jesus em pecado mortal? Nossa Senhora mesmo disse em Fátima: quantas e quantas almas estão se perdendo pelos pecados da impureza. Pessoas que cometem pecados mortais como pornografia, como masturbação, como sexo antes do casamento. Quantos e quantos pecados como o aborto, uso de métodos anticoncepcionais, as pessoas que faltam às santas missas,
no dia de domingo, nos dias de guarda, ferindo os mandamentos do Senhor. Quantos e quantos não são os pecados mortais? Essas pessoas devem se confessar, estar em estado de graça para receber Jesus. Jesus quer receber todas as pessoas na Eucaristia. Foi para isso que Deus criou cada uma das pessoas. Por isso é sempre bom nós sabermos e termos conosco a lista dos 10 mandamentos de Deus, os 5 mandamentos da Igreja. E sempre verificando a nossa vida, o nosso passado, com cada um dos mandamentos de Deus, cada um dos 5 mandamentos da Igreja. E sempre procurando nos confessarmos, procurando um confessor e seguir a vontade de Deus. E assim vamos agradando a Deus. Tudo isso é muito importante porque hoje já não se fala mais. Todos comungam. As pessoas passam anos, passam longos períodos sem participar de uma missa e comungam. As pessoas vivem em pecados e mesmo assim comungam como se fossem os simples gestos, como se não tivesse nenhuma consequência, como se fosse apenas um ato de socialização. Não é assim. Estamos vendo aqui, o Padre Luiz nos mostrou como é grave esse ato. Então, portanto, devemos sempre estarmos atentos e muito preparados para receber Jesus na Eucaristia e conscientizarmos também, ajudarmos outras pessoas também para que possam comungar da forma correta e assim receber todas as grandes graças e os grandes benefícios de ter o contato com o próprio Jesus na Eucaristia, que é algo que transforma, que modifica a vida e mais do que isso, que prepara para a eternidade.